Boa noite. Hoje é dia 31 de março, uma quinta-feira, e estamos aqui para mais uma dica sobre o novo Código de Processo Civil. Falaremos do exercício de defesa do réu, que o exercerá por meio da contestação. Bom, já sabemos que para todo aquele que exerce o direito de ação, também é dada à parte contrária o direito de resistência. E este direito de resistência se manifesta através da sua defesa dentro do processo. Esta defesa tem previsão constitucional no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, aonde estão assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Vale lembrar nesse momento que a defesa do réu é um ônus processual e não uma obrigação. O que isso significa? Significa que o nosso réu não está obrigado a apresentar a sua defesa, mas que suportará, por meio deste ônus processual, as consequências jurídicas que decorrerem da ausência de defesa que ele deixar de apresentar nos autos. Bom, o exercício de defesa ele se divide em dois grandes campos. O primeiro, que chamamos de defesa de mérito, que por sua vez poderá ser defesa de mérito direta ou indireta. E o segundo, que chamamos de defesa processual, e que por sua vez poderá ser a defesa processual própria ou imprópria. Rapidamente, vamos apenas relembrar, porque isso se mantém da mesma forma como era no Código de 73, então não temos alteração, mas vamos rapidamente relembrar os conceitos de defesa de mérito e de defesa processual. Nossa defesa de mérito é aquela onde o réu ataca diretamente o conteúdo da demanda em relação ao direito material, não atacando as questões processuais. Esta, como eu mencionei, se divide em defesa direta e indireta. Nossa defesa de mérito direta é aquela onde o réu busca negar os fatos narrados pelo autor, ou quando admite, ainda que parcialmente, estes fatos, ele discorda das consequências jurídicas que o autor apresenta em relação àquele fato. Na defesa de mérito indireta, o réu admite total ou parcialmente a ocorrência dos fatos narrados pelo autor na petição inicial, mas apresenta novos fatos. E sua defesa, então, através desses novos fatos, vai trazer um conteúdo impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A defesa processual é aquela em que o réu deixa por hora de se manifestar acerca do conteúdo de direito material narrado pelo autor e passa, então, a atacar questões processuais. Neste momento, o réu apresenta como objetivo buscar a extinção deste processo sem apreciação do mérito em decorrência de falha processual ou busca postergar a resolução do mérito, demonstrando a existência de uma falha processual sanável, mas que precisa ser regularizada antes de dar regular processamento a esta demanda. Bom, esta defesa de mérito esta defesa processual, que não enfrenta o mérito da demanda, divide-se em defesa processual própria, ou também chamada defesa processual peremptória, onde o objetivo do réu é buscar a extinção deste processo sem resolução de mérito. Então, ele vai tentar demonstrar a ocorrência de um dano grave, no seu entendimento insanável e que, portanto,
não permite a apreciação de mérito da demanda. Exemplo disso, nós podemos citar a hipótese de inépcia da petição inicial ou alegação de coisa julgada. Bom, temos em contrapartida a defesa processual imprópria, também chamada de defesa dilatória, aquela que não tem o condão de permitir a extinção do processo sem resolução de mérito, mas que não permite o desenvolvimento regular da demanda enquanto não se sanar o defeito processual levantado. Nesta circunstância, então, não objetiva o réu a extinção do processo, mas objetiva a sua regularização. Uma vez intimado para regularização, se o autor não a cumprir, nós teremos então a possibilidade de extinção da demanda. Nestas circunstâncias, nós podemos citar como exemplo a nulidade de citação. Bom, o prazo para o oferecimento da defesa do réu, ele vai sofrer alguma modificação no novo CPC. Em relação ao processo anterior, nós tínhamos, de regra, lá no Código de 73, o procedimento comum ordinário, onde o réu era citado para apresentar contestação em 15 dias após a juntada aos autos do mandado citatório. E, excepcionalmente, em se tratando de procedimento sumário, nós tínhamos a citação do réu para comparecimento à audiência de conciliação. Pois bem, o novo CPC inova nesse contexto, passando a considerar a importância da realização da audiência de conciliação ou de mediação. E esta audiência vai interferir, então, no prazo para a apresentação da contestação. Nesse contexto, o autor manifestando-se na petição inicial que tem interesse pela realização da audiência de conciliação ou de mediação, será o réu citado para comparecer a esta audiência, previamente designada. E somente apresentará a sua resposta após verificação de não se conseguir conciliação na audiência. Então, primeiro o réu comparece à audiência e não obtendo-se êxito nessa audiência em relação a uma conciliação das partes, a partir da audiência, o réu terá o seu prazo de 15 dias para apresentar a contestação. Lembrando-se que este prazo de 15 dias no novo código deve ser computado em dias úteis. Pois bem, e se o réu não tiver interesse no comparecimento da audiência de conciliação, assim como também não tinha interesse o autor demonstrado na sua petição inicial? Neste caso, havendo negativa de ambos em relação à realização da audiência, diz o nosso CPC que ela será dispensada. Então, inicialmente o réu será citado para comparecer à audiência, mas se ele também demonstrar desinteresse na sua realização, deverá comunicar ao juízo com prazo razoável, então, antecedência mínima de 10 dias, de que não pretende comparecer à audiência de conciliação porque não tem interesse em sua realização. E o prazo de defesa para apresentação, então, da sua contestação começará a computar a partir da data de protocolo deste pedido de cancelamento da audiência de conciliação por parte do réu. Bom, no CPC anterior, este momento de defesa era intitulado como resposta do réu, e nele nós tínhamos inúmeras manifestações que o réu poderia praticar. Além da contestação,
ele poderia interpor em peça autônoma a reconvenção, as exceções e as impugnações. Naquela ideia de simplificação do procedimento, o que faz o legislador em relação ao novo CPC? Ele vai manter uma única forma de defesa a ser apresentada pelo réu nesse momento, por meio de contestação, e nela vai inserir aqueles conteúdos antes realizados em peça autônoma. Então, conteúdo de impugnações, exceções e reconvenção saem da ideia de peças autônomas e passam a agregar o conteúdo da contestação. Já vamos verificar como isso vai se operacionalizar. Pois bem, antes de adentrarmos nesta seara, vamos apenas lembrar que se mantém no novo CPC 2 princípios essenciais relacionados ao exercício da defesa do réu. O primeiro é que a contestação deve primar pelo ônus da impugnação específica. Isso estava no artigo 302 do Código Antigo e vem agora no artigo 341 do novo CPC. O ônus da impugnação específica exige que o réu passe a impugnar cada um dos pedidos realizados pelo autor na sua petição inicial, sob pena de incorrer em revelia. Então, diz o teor do artigo, cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial. O segundo princípio que destacamos é o da eventualidade, também conhecido como princípio da concentração. Este princípio, ele destaca que o réu deverá apresentar todas as suas formas de defesa de uma só vez, ou seja, em uma única oportunidade. Costumo mencionar aos meus alunos que isso se assemelha muito à ideia de que o réu não poderá, então, ficar guardando uma carta na manga para apresentar posteriormente. Se ele tem vários mecanismos que poderão ser utilizados em sua defesa, deverá exercitá-los todos dentro do texto da sua contestação. Ainda que aparentemente utilize teses que não são compatíveis entre si. Então, vamos pegar aqui o exemplo do dano moral. Eu não quero pagar dano moral. Essa é a minha primeira tese. O autor não tem direito a este dano moral. Mas se este não for o entendimento de Vossa Excelência, então que o dano moral seja minimizado, seja então pautada aqui uma condenação mínima. Nesse momento, nós poderíamos ter a falsa aparência de que o réu está apresentando teorias incompatíveis. Ora, por um minuto eu digo que não tem direito, e na sequência eu digo que se tiver direito, então eu quero uma condenação mínima. Mas isso atende de forma precisa a ideia de aplicação do princípio da eventualidade. Bom, temos exceções a este princípio. Estas exceções são o Ministério Público, o Curador Especial e o Defensor dativo. Estas 3 pessoas, quando figurarem no processo, formulando defesa, não estarão sujeitas ao princípio da eventualidade. Bom, prosseguindo, nós vamos falar das preliminares de contestação, campo em que efetivamente temos grande modificação a partir de agora. Então, nós tínhamos esse tema preliminares de contestação no código anterior, no artigo 301, e no novo código, no artigo 337.
O que muda neste artigo? Muda justamente a inclusão a partir de agora na contestação em forma de preliminares dos conteúdos que antes eram sujeitos a impugnações e exceções. Então, passamos a ter quase a mesma redação do código anterior, acrescido daqueles conteúdos que antes figuravam em forma de impugnações e exceções. Temos, então, o inciso 1º das preliminares de contestação, inexistência ou nulidade de citação. Inciso 2º, que antes falava apenas da incompetência absoluta, porque a incompetência relativa deveria ser deduzida em forma de exceção de incompetência. Bom, o inciso 2º do novo código passa a contemplar as duas formas de incompetência. Então, não importa mais se incompetência absoluta ou relativa, eu alego por meio de preliminar de contestação. Inciso 3º vai falar da incorreção do valor da causa, que antes precisávamos fazer em forma de impugnação ao valor da causa, lá a partir dos artigos 260, 261 do Código anterior. E, portanto, em peça autônoma. Para o novo CPC, incluímos a incorreção do valor da causa como discussão por meio de preliminar de contestação, não mais se exigindo a chamada peça autônoma. Mantém-se os demais incisos, falando então da inépcia da petição inicial, da perempção, da litispendência, da coisa julgada, da conexão e da incapacidade de parte, defeito de representação ou falta de autorização. Todos estes incisos, tratados no novo CPC do inciso 4º ao inciso 9º, não se alteram. Também não se altera o inciso 10º, que trata da convenção de arbitragem. Passamos a ter novas modificações no inciso 11º e 13º. Diz o teor do inciso 11º do novo CPC. Ausência de legitimidade ou de interesse processual. Legitimidade e interesse processual, que antes eram tratados em sede de indeferimento, perdão, aqui me falhou, de indeferimento da petição inicial, agora, se não apreciados naquele momento, deverá o réu manifestar-se sobre estes conteúdos em sede de preliminar de contestação. O que muda em relação ao código anterior? Muda porque, se observarmos, não se fala mais no termo carência de ação. E, portanto, a carência de ação que antes falava daquele tripé: ilegitimidade, impossibilidade jurídica e interesse processual, passa agora no novo código a contemplar não mais essa expressão carência de ação e tratando-se exclusivamente de legitimidade e interesse. Lembrando que a nossa impossibilidade jurídica do pedido ficou lá atrás em relação à sentença que julga improcedente liminarmente o pedido do autor. O inciso 12º continua a falar da falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Neste ponto também não temos modificação em relação ao código anterior. E, por fim, o inciso 13º, acrescido ao novo código, que trata da indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça. Bom, o benefício de justiça gratuita, como tínhamos, deveria ser impugnado pelo réu em forma de impugnação específica por meio de peça autônoma, denominada impugnação ao pedido de assistência judiciária. Isso estava contemplado nesta forma na lei que trata sobre o benefício de assistência jurídica gratuita.
O novo CPC, para facilitar a alegação do réu, vem possibilitar que esta indevida concessão do benefício de justiça gratuita seja, então, a partir de agora, matéria de preliminar de contestação. Para encerrarmos, somente a título aqui de complementação, nós temos que a reconvenção, que antes era deduzida em peça autônoma, separada da contestação e autuada dentro do mesmo processo, a partir de agora não precisará mais ser feita em peça autônoma. Diz o novo CPC que a reconvenção deverá ser deduzida dentro da peça de contestação, em forma de tópico específico. Então, eu vou tratar das preliminares, eu vou tratar do mérito da contestação e eu vou abrir, por fim, um tópico de reconvenção e ali deduzir o pedido do réu contra o autor. A reconvenção, embora tratada em forma de tópico da contestação a partir de agora, não perde o seu caráter de autonomia. Portanto, ela se mantém como pedido autônomo dentro da sistemática do novo CPC. Era essa a nossa dica de hoje e estaremos de volta amanhã. Tenham todos uma boa noite.